Tudo bem? Sou a professora Vilma Elisa Dávila e nesse Falando em Português nós vamos trabalhar com a flexão dos nomes compostos. É sempre um tema que causa certa confusão, muita dúvida, então aqui eu procurei reunir algumas regrinhas de forma bem simples, bem direta, bem objetiva, de modo que você procure fixar essas características, essas regrinhas, de modo que você não erre mais quando houver aí num concurso uma questão relativa a esse assunto, ok? Então, é uma maneira objetiva, como eu disse, bem direta, para que você não erre mais, ok? Então, vamos lá. O que a professora fez? A gente dividiu esse conteúdo em algumas regrinhas, tá? Então, eu procurei reunir em cada regra aquilo que há de mais importante que você precise saber, ok? Então, nessa regra número 1, o que diz? Quando as duas palavras são substantivos, presta atenção. Então, antes de colocar essa palavra, esse substantivo composto no plural, esses dois substantivos que estão ali dentro, né, de uma ideia do composto no plural, você tem que seguir essa primeira regrinha. Então, se os dois substantivos ali estão juntos, formando essa ideia do composto, o que você deve fazer? Presta atenção. Então, vamos grifar aqui para você fixar bem. Então, se as duas palavras forem substantivos, você tem duas maneiras de trabalhar e de usar, que são, você pode optar pelo primeiro elemento no plural ou ambos no plural. Então, como que vai funcionar? Olha o exemplo. Palavra-chave. Ou você usa palavras-chave ou palavras-chaves. Tanto faz, as duas formas estão adequadas, ok? Então, palavra é um substantivo, chave é um substantivo. Então, eu observei dois substantivos. O que eu faço? Coloco apenas o primeiro no plural, palavras-chave, ou ambos no plural, palavras-chaves, ok? Então, você escolhe. No outro exemplo, bomba é um substantivo, relógio também. Então, você pode usar bombas-relógio ou bombas-relógios. Então, você decide se coloca no primeiro elemento o plural ou nos dois, ok? Então, essa é a primeira regra. Percebi que os elementos são formados por dois substantivos, coloco ou o primeiro ou ambos no plural. Essa é a primeira regrinha, ok? Próxima, pessoal, atenção aqui. Segunda regra, olha lá, vou grifar aqui para a gente entender melhor. Flexionam-se os dois elementos, ou seja, os dois elementos irão para o plural quando, olha aqui, nessa regrinha número 2, a gente tem três possibilidades, ok? Então, nesse caso, o que eu procurei reunir? Situações, elementos em que ambos aí, os dois elementos vão para o plural. Quais são essas possibilidades? Primeira, quando eu observar que esses elementos são formados por substantivo mais adjetivo, dedo duro. Então, dedo é substantivo e duro é um adjetivo. Então, o que eu faço? Eu coloco os dois elementos no plural. Então, ficaria dedos duros, a forma no plural, ok? Por quê? A regra diz que se esses elementos forem formados por um substantivo mais um adjetivo, os dois vão para o plural, ok? Segunda possibilidade, o contrário, adjetivo mais substantivo. Então, olha lá, adjetivo mais substantivo. Puro, adjetivo, sangue, substantivo. Então, o plural fica puros sangues. É estranho, é esquisito, a gente não usa com tanta frequência, mas lógico, isso é cobrado aí nas provas com muita frequência, exatamente porque a maioria não sabe usar, fica confuso, não sabe direitinho a regra. Então, vamos retomar. Nesse conjunto aqui, nessa regra que eu chamo de número 2, o que a gente tem? A gente tem possibilidades de ambos os elementos irem para o plural, mas não é em todo caso. Qual é o primeiro caso? Substantivo mais adjetivo, os dois vão para o plural. Adjetivo mais substantivo, também os dois vão para o plural, ok? Terceira e última possibilidade dessa regrinha, numeral mais substantivo. Então, primeiro ministro, primeiro é numeral, ministro substantivo.
substantivo. Então, ficou primeiros ministros. Observa aqui, tudo bem? Então, essa regra número 2 nos diz que os dois elementos irão para o plural quando formados por substantivo mais adjetivo. O contrário, adjetivo mais substantivo. E a terceira possibilidade, numeral mais substantivo, ok? Então, grava, guarda, fixa essa ideia dentro da sua memória, que aí não tem mais erro, você vai conseguir sempre acertar, beleza? Próximo lá, pessoal, vamos lá. Terceira possibilidade, observa aqui. Flexiona-se somente o primeiro elemento, vamos lá, o primeiro elemento. Então, você sabe que agora a professora vai ensinar duas possibilidades em que apenas o primeiro elemento vai para o plural. Observa aqui. Se esses elementos são formados por substantivo mais uma preposição que está lá escrita, mais um substantivo, como que fica? Olha lá o exemplo. Estrela do mar. Fica estrelas do mar. Então, somente o primeiro elemento foi para o plural. Tudo bem? Próximo, substantivo, preposição oculta, fica subentendida, tá escondida, mais substantivo. Então, apenas o primeiro elemento vai para o plural. Cavalo, vapor. Cavalos a vapor, essa preposição a fica subentendida, perdão, ela está oculta. Então, o que vai acontecer? Nós teremos o plural da seguinte forma, cavalos, vapor. Então, atenção, apenas o primeiro elemento vai para o plural em quais situações? Na primeira situação, em que temos substantivo, uma preposição clara, escrita na sua frente, mais um outro substantivo. Então, estrela do mar, estrelas do mar. Então, só o primeiro elemento. Segunda possibilidade, em que apenas o primeiro elemento vai para o plural. Quando temos um substantivo, uma preposição oculta, subentendida, está escondida, mais um outro substantivo. Então, fique atento se nessa composição não existiria ali uma preposição oculta, que está escondida, que fica, né, a ideia do subentendido. Você subentende que está ali presente, só que não está escrito, então só o primeiro elemento vai para o plural. Tudo bem, pessoal? Cuidado, essa é a terceira possibilidade que temos, certo? Vamos lá. Próxima, regra número 4, diz o quê? Olha aqui, vou marcar para vocês. Flexiona-se o segundo, agora é só o segundo elemento, tá? Então, olha aqui, quando formados de verbo mais substantivo. Então, quando for verbo mais substantivo, apenas o segundo elemento vai para o plural. É algo óbvio, afinal de contas, né? A gente tem que flexionar, nesse caso, apenas o substantivo. Então, olha o exemplo. Porta, bandeira. Porta, bandeiras, tá certo? Então, o primeiro elemento funciona como verbo, o segundo como substantivo. Então, eu sei que apenas o segundo elemento vai para o plural. Segunda possibilidade, uma palavra invariável, que não se modifica, tudo bem? Mais uma palavra que varia, tá certo? Pode variar singular, plural, feminino, masculino, então isso aqui é uma palavra variável. Então, olha o exemplo, alto-falante. O alto entra aqui como uma palavra invariável e falante como variável. Então, ficou alto-falantes. Somente o segundo elemento foi para o plural. Terceira possibilidade dentro dessa regrinha 4. Palavras repetidas, ou imitativas. Então, reco, são palavras repetidas. Apenas o segundo elemento vai para o plural. Reco, recos. Então, fica somente o segundo elemento no plural. Tudo bem, pessoal? Então, atenção a essa possibilidade. Vou repetir para vocês gravarem bem. Nessa ideia
número 4, nessa regra número 4, nós temos a possibilidade apenas do segundo elemento ir para o plural. Quando, professora? Quando for formado por um verbo mais um substantivo, então só o substantivo vai para o plural. Segunda possibilidade, formado por uma palavra invariável e outra variável, então só a palavra variável é que vai para o plural. Terceira possibilidade, palavras repetidas, somente a segunda palavra vai para o plural. Essa é a regra 4 que eu uni, já que temos em comum essa ideia do segundo elemento apenas ir para o plural. Tudo bem? Vamos lá, pessoal. Olha aqui. Regra número 5. A gente tem aqui como possibilidade, ó, permanecem invariáveis quando, olha aqui, ou seja, professora, o que é invariável? Não muda, tá? Então, esse elemento aí composto, formado ali por duas palavrinhas, vai permanecer do mesmo jeito, não vai variar. Quando? Quando formada por verbo mais advérbio, então, bota fora. Bota é verbo, fora advérbio. Então, professora, como que eu faço o plural? Os bota fora. Então, você apenas identifica o plural com o uso do artigo aí também no plural. O elemento permanece no singular. Ele é invariável, não se modifica, certo? Próxima possibilidade de ser invariável, ou seja, não sofrer qualquer tipo de modificação. Verbo, olha aqui, mais um substantivo no plural. Saca-rolhas. Os saca-rolhas. Então, o que acontece aqui? Nós temos também uma possibilidade do verbo sacar, mais o rolhas, que é um substantivo plural. Então, fica os saca-rolhas, ok? Então, nesse caso, nós permanecemos, os elementos permanecem da mesma forma como no início. Apenas o uso do artigo é que vai determinar se está no singular ou no plural. Você pode observar, no primeiro elemento, o bota fora, no segundo, os bota fora. No segundo exemplo, o saca-rolha e no segundo momento aí, os saca-rolhas, tá certo? Então, atenção, vou repetir mais uma vez, pessoal, olha aqui. Sempre vão permanecer invariáveis, ou seja, não vão se modificar em quais situações, professora? Primeira, verbo mais advérbio. Os dois elementos permanecem invariáveis, ou seja, não vão para o plural. Quem vai para o plural é o artigo que vai determinar se o elemento está no singular ou no plural. No segundo momento, verbo mais substantivo plural. Então, apenas o artigo é que vai determinar singular e plural, certo? Próximo, pessoal, vamos lá. Última regrinha que eu uni aqui e chamo de casos especiais. Então, presta atenção a essas palavrinhas de modo que você também não erre mais. Olha lá. O louva a Deus. Então, nesse caso de louva a Deus, nós temos os louva-a-Deus. Então, o que vai acontecer nessa ideia das regras especiais? Você vai ter o louva-a-Deus, que indica o singular, e os louva-a-Deus, que vai indicar ali o plural. Então, somente aqui nesse caso também, quem vai ter que determinar o singular ou o plural é a presença desse artigo, tudo bem? Então, louvar, ok, é verbo, a preposição, e Deus é, na verdade, um substantivo próprio. Então, louva-a-Deus permanece aqui nesse caso especial, os louva-a-Deus. Tudo bem? Segunda, bem te vi, é sempre algo que causa bastante confusão. Então, o bem te vi e os bem te vis. Então, aqui a gente tem duas possibilidades. Aqui, o "o", como você pode observar, é que determina o singular, o bem te vi. E os bem te vis. Então, o vis aí é que vai para o plural. Terceira possibilidade, o bem me quer. Olha aqui o singular, os bem me queres, tá certo? Então, aqui a gente coloca o queres no plural. E, por fim, o João ninguém, que isso causa bastante confusão. Os Joões, todo mundo tem dúvida, ninguém, tá certo? Então, aqui a professora reuniu apenas algumas possibilidades que sempre causam dúvida, grava.
memoriza de modo que você consiga ter sucesso aí nas próximas provas, ok? Então, estude com cuidado, com atenção. E é óbvio que aqui é uma forma bem sucinta, bem objetiva, bem direta. Há muito, né, outras possibilidades, mas eu tentei reunir aquilo que vai ser realmente importante no momento ali de desespero. Meu Deus, que faço? Não sei, não lembro. São muitas regras que a gente tem que sempre estudar e eu espero realmente que eu possa tê-lo ajudado, ok? Então, muito obrigado, até a próxima.